Ah, você que se liga aqui junto com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua sintonia. Hoje o programa Identidade vai tratar aí da osteopatia, né? Um tratamento diferente, reconhecido, né, pela Organização Mundial de Saúde, é uma técnica, né, de massagem. Não é tudo, a gente está falando de massagem, mas você vai entender um pouquinho sobre esse tratamento que pega desde de criança, né, nenenzinho, vai até ao adulto, beleza? Está no ar o programa Identidade. Beleza, já estamos de volta por aqui. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do portal Giba Notícias, né, no programa Identidade, a fisioterapeuta, né, especializada em osteopatia, a Franciele Furlan, como é conhecido na cidade de Itapejara. Vamos conhecer um pouquinho esse trabalho. Franciele, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por atender o nosso convite, para a gente entender um pouquinho sobre, né, esse trabalho excelente que vem fazendo com as crianças. Boa noite, eu que agradeço o convite, boa noite a vocês que estão nos assistindo. E vamos lá para você conhecer um pouquinho e as pessoas também entender o que é a osteopatia. Tá, algo que antes nós entrarmos aqui nos detalhes, né, uma pequena biografia, né? Quem é a Franciele Furlan? Bom, eu sou formada em fisioterapia e após a formação eu comecei a trabalhar com pilates e fisioterapia clínica e eu conheci a osteopatia. Então eu fiz mais 5 anos de especialização e hoje eu atendo praticamente só na osteopatia pediátrica e adulto. Sempre morei em Itapejara, né? Nasci em Itapejara, minha família toda é de Itapejara. E sou eu. Casada, tem filhos? Sou casada, tenho 3 filhos, né? O Henrico, o Lorenzo e o Giuseppe, 3 meninos. Tem uma clínica lá. Tenho uma clínica que trabalha com osteopatia, fisioterapia adulto e pediátrico, pilates e odontologia. A primeira pergunta que eu faço para ti é o seguinte, né? O que é isso? Osteopatia. A osteopatia é uma técnica, né, de terapia manual. Ela é uma medicina alternativa, com enfoque um pouquinho diferente, né? A gente busca no paciente o que está causando a sua dor, diferente da medicina convencional e até mesmo da própria fisioterapia, né? Se eu estou com dor no ombro, eu vou tratar o ombro, né? E a osteopatia não, a gente vai buscar o porquê que o ombro está doendo. Pode ser um problema na cervical, problema no crânio, um problema em algum órgão que está refletindo a dor no ombro. Então é uma visão um pouquinho mais ampla do paciente, né? E a gente entende também a lei da autocura. A gente tem tudo no nosso corpo para se autocurar. Então a gente precisa regular esse sistema e permitir que o corpo siga a sua cura normalmente. Não tem nada a ver com massagem? Não, nada a ver. É que a técnica, como é de terapia manual, a pessoa tem a impressão que é uma massagem, né? Porque é um toque suave, dependendo da manipulação, mas não é uma massagem. É porque geralmente vai fazer uma massagem aí relaxante, aqui o dedinho está mexendo no coração, o outro dedinho, não tem nada a ver com isso? Não, nada a ver. E quem são as pessoas que podem fazer esse tipo de tratamento? Hoje no Brasil é uma especialidade do próprio fisioterapeuta, mas para fora ela é uma formação mesmo, né? Eu me graduo em osteopatia. Que bacana. Vamos lá, gente. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí e nós vamos passar aqui, tá bom? Né? Por que você optou por isso, especializou, né, nesse tratamento? Eu sempre gostei de crianças, né? E eu comecei a fazer a físio nesse intuito, em trabalhar com crianças. E depois da faculdade, os destinos foram se modificando, eu acabei atendendo pilates, depois a físio convencional. E eu via que os pacientes não melhoravam, eram pacientes que tinham dor lá há 5, 10 anos, tratava disso e não melhorava. E aí eu conheci a osteopatia, eu falei, mas olha, eu acho que é o que eu estou buscando, né? Você entender realmente o que o paciente está vivendo, o porquê que aquela dor não passa. E foi então que eu encontrei as minhas respostas e eu me apaixonei, né? Eu falo que é uma área que mudou tanto a minha vida pessoal quanto profissional. E dentro da osteopatia eu casei e tive meus filhos. E aí o universo infantil me fez buscar a pediatria, né? A osteopatia pediátrica. Essas crianças que é meio peralta assim, que qualquer coisinha está de birra, tudo, você acha que elas estão sentindo alguma dor no corpo? Ou... Muitas vezes é mais comportamental, então o meio ambiente influencia muito no comportamento da criança, não que seja uma dor,
mas o meio ambiente que ela vive, né? Meu Deus do céu, vamos lá, gente, que é interessante esse negócio aí, hein? Meu Deus do céu. A criança que então ela sente uma dor de cabeça, um exemplo, né? Não, tá com fome a criança. Essa dor de cabeça, ela não, vamos colocar assim, não é a dor de cabeça comum, pode ser um músculo dela que está fazendo com que ela tenha a dor de cabeça, Sim, é isso? não só a criança como o adulto, O adulto também? Isso, o adulto também. Eu recebo muitos pacientes com essa queixa de enxaqueca, às vezes de anos, tanto criança quanto adulto. Pode ser uma disfunção, por exemplo, do crânio, dos ossos do crânio, né? O nosso crânio ele tem mobilidade, os ossinhos se movimentam. E se, por exemplo, a criança bateu a cabeça, ela gera um bloqueio nesse osso. Então, conforme a gente respira e inspira, a gente tem movimentos. E se está com bloqueio, não tem. E aí vem a dor. Então, às vezes, quando a criança fica nervosa, agitada, a dor aumenta, se intensifica. Então, através do tratamento, a gente consegue identificar isso. E isso traz um relaxamento para Sim, bastante. tanto para o adulto como para a criança. Isso mesmo. Lá na sua clínica, então, você traz mais para a parte da criança, no adulto você não atende? Atendo. Atende Atendo, também? sim, uhum. Mas está ali, porque eu estava pesquisando sobre isso, eu vejo mais a função de adulto, poucas profissionais assim que entrou para o lado aí, né, do infantil, da Isso. criança. É que a formação de osteopatia ela foi 5 anos, né? E dentro desses 5 anos, quem quer se especializar na área da pediatria tem que fazer cursos à parte. Então é essa a diferença. Mas a osteopatia é uma só, né? Então a gente atende adulto e criança. Alguns focam mais em uma área do que em outra, mas no geral o tratamento acaba sendo um só. Beleza, esse é o programa Identidade. Nós estamos conversando aqui com a Franciele Furlan, né? Ela que é formada em fisioterapia, né? Fisioterapeuta, especializada aí em osteopatia, que é uma técnica para curar as dores, tá bom? E algo que você me colocou aqui, Fran, é que o nosso corpo então já tem autossuficiência de se curar? Isso mesmo, a gente contém todas as substâncias necessárias no nosso corpo. Eu gosto de lembrar bastante, né? Antigamente, como que as pessoas se tratavam? Com chás, né? Verdade, Né? verdade. E era o que eles tinham muito resultado, não existia medicamento, né? Então, porque o chá ou a medicina natural, ela estimula o nosso organismo a se autocurar. Eles facilitam isso, né? Que legal. Como que eu sei que o meu filho precisa procurar esse profissional? Muitas vezes a criança apresenta um sintoma, né? Por exemplo, eu recebo muito bebês com cólica, com refluxo, né? Com a cabecinha torta, que a gente fala que é a plagiocefalia, ou um torcicolo congênito. Então, muitas vezes vem com um sintoma, né? Ele está assim e eu queria ver o que a gente pode fazer. Mas, por acaso a criança não apresenta sintomas, também é indicado. Eu até falo que é melhor a gente prevenir do que esperar ter o sintoma para então atender. Mas tem essas duas questões. Eu recebo muito mais com sintomas. Tá, quais são os sintomas que mais a mãe procura você e fala assim, a criança está sentindo mais dor nisso? Qual que é a Cólica. parte? Bebezinhos Cólica. com cólica. Uhum. Então, recém-nascidos, bebezinhos de 15, 20 dias. Cólica não tem nada a ver com o que come, não. O da mãe? Não, O que a mãe come. É? Isso influencia, sim. Uhum. Se Nossa. a gente toma algum medicamento, quando está amamentando, o médico fala o quê? Tem que parar de tomar medicamento, porque senão vai no leite, né? Então, o alimento é a mesma coisa. Tem uns que vai influenciar muito mais do que os outros, né? Eu falo assim, cada bebê é um bebê. Mas, principalmente leite, né? Alimentos derivados do leite, vai influenciar pela questão da proteína. E também, às vezes, o bebê que mama muita fórmula, tudo isso vai influenciar, né? Mas a alimentação da mãe e o leite influencia sim. Nossa, que coisa, eu não sabia dizer não, rapaz, né? Eu pensava que, bom, já nasceu ali, o que ele comer pode ir. E eu recebi essa orientação quando eu tive meu primeiro filho, realmente me falaram, olha, não tem nada a ver. Pode comer de tudo, pode tomar café, comer chocolate, que isso não influencia. E aí, estudando, eu falei, mas como não influencia, né? E aí a gente viu que realmente, porque o que a mãe come vai passar para o bebê de alguma forma. E isso vai mexer no seu sistema gastrointestinal e é onde vem o sintoma, vem o desconforto. Tem uma precaução para saber, para não deixar meu filho sentir a dor, eu tenho que procurar o profissional, eu quero que faça um check-up aí no meu filho, né, para ver, para ele não começar a sentir dor. Tem isso ou não? Tem que esperar sentir a dor para procurar o profissional? Não. Tem alguns hospitais, até mesmo do Brasil, que o osteopata ele faz parte da equipe clínica. Então, o bebê nasceu, antes de ir para o quarto com a mãe, ele passa pelo osteopata.
justamente para prevenir, porque as disfunções da criança, elas são geradas durante a gestação e na hora do parto, seja cesáreo, seja parto humanizado. Então, essas disfunções, assim que nasce, o osteopata já corrige e já evita alguns sintomas aí dessa criança. Então, as pessoas que procuram ali, vamos colocar ali, a cólica, ela adquiriu quando está na barriga da mãe? Em alguns momentos, sim. Por exemplo, a flora intestinal do bebê, que é o que vai influenciar na cólica, começa lá na gestação. Então, tudo que a mãe come, que a gente tem essa cultura, né? A gestante pode comer de tudo. E aí tá, muitas vezes, o problema, porque às vezes se a gestante se alimenta mal, a flora intestinal desse bebê não é formada de forma adequada. Depois, quando ela nasce, ela não tem o contato, por exemplo, com as bactérias da mãe, né? Principalmente quando é parto cesárea, então já é um segundo fator. E o terceiro fator é o aleitamento materno. Às vezes essa criança não é amamentada no leite materno, então a flora bacteriana, a flora intestinal dela está toda prejudicada. A tendência é os sintomas serem muito mais fortes. Meu Deus do céu. A Ana Paula está perguntando aqui, ó, boa noite. A criança com 6 anos, né, de idade aí, come o tempo todo por ansiedade. Existe alguma indicação de chá para essa criança? Oi, Ana Paula, boa noite. Obrigada pela sua pergunta. Eu não gosto muito de usar rótulos com crianças e nem com adultos, né? Mas vamos lá, a ansiedade. O que essa criança está passando ou está vivendo para ela ter essa compulsão por alimentos, né? Alguma coisa ela está vivendo que ela precisa descarregar isso no alimento, né? No adulto, o que pode ser, às vezes, a compulsão por compras, compulsão por possuir as coisas, compulsão alimentar. Então, ele está dando um indício para você da infância, né? Que isso, se não corrigido, pode evoluir para outras coisas na vida adulta. Chás, nessa situação, todo chá calmante vai ajudar, né? Mas o principal, neste caso, é você compreender o meio ambiente que essa criança está vivendo. Acredito que vai ser um fator fundamental para você controlar essa ansiedade que ele está apresentando. Então, tem tudo a ver com o ambiente. Sim, o ambiente. Que coisa. Até crianças que têm, eu recebo também bastante assim, crianças muito irritadas, muito nervosas, né? Ah, ele não dorme, o meu bebê só chora. E aí você vai avaliar a casa, o meio ambiente que essa criança está inserida. Às vezes é uma mãe muito estressada, né? Um pai que não participa. Ou às vezes já é criado, já começa com a avó, né? Deixa sempre com outra pessoa. Essa criança está o quê? Com medo, está insegura. Então ela vai chorar mais, porque ela quer o quê? O colo da mãe. Então o meio ambiente é algo muito importante que a gente também trabalha nessa consulta de osteopatia, porque a gente precisa trabalhar o conjunto, né? Não é só a dorzinha do bebê, é entender o que está acontecendo na vida daquele bebê. Então, praticamente, né, é um psicólogo também, né? Porque, gente, você acha que hoje as crianças, né, vamos colocar, na minha época existia o não, hoje, sabe, a criança cresce assim, eu quero isso, tó isso, e não conhece o que é não. Isso. Isso prejudica, né? Prejudica, com certeza. Eu, depois que comecei a fase de educação dos meus filhos, eu pesquisei muito sobre a educação positiva, né? Não é o fato de você falar o não, que não pode, mas você precisa falar o não e explicar o porquê daquele não. Né? As crianças hoje já nascem numa tecnologia muito grande, diferente de antigamente, né? Então, se você simplesmente fala não ou corrige de forma agressiva, a criança cresce sem entender o que está acontecendo, o porquê daquele não, e ela tem uma aversão. A criança ela tem um problema muito grande com o não. Você fala não, não pode, ela vai ficar o quê? Manhosa, irritada, se joga. Então, você tem que abaixar, sempre olhar nos olhos da criança, explicar o porquê que não pode. Mas precisa, a criança tem que ter limites. Isso é um sinal de amor até, né? Isso faz parte. Rapaz do céu, porque eu vi não posso ficar reparando essas coisas, né? Mas eu quero. Eu falei assim, rapaz, manda lá para casa 1 minuto lá que vai voltar. Sim, senhor, não, senhor. Né? Eu acho que tem que se colocar esse limite. Né? Eu tive uma experiência com meu filho que, dá chip, dá não sei o quê. Ele pegou uma bactéria, né, que a língua dele ficou tão fininha, porque tudo vai comendo, vai dando. E não é assim as coisas. Tem que colocar o limite. E isso é cuidar. Tem pessoa que fala assim, ai, tadinho. Mas quem ama, cuida, né? Mesmo. E a alimentação é algo muito importante. Tanto vai influenciar no comportamento da criança, do adulto, quanto na doença, né? Eu falo que para a gente ter alguma doença, algum sintoma, três pilares vão estar afetados. Então, é o nutricional, é o que a gente come, né? Se o carro a gente abastece com o melhor combustível, senão ele funde. E o nosso corpo?
né? É o nosso bem maior. Se a gente coloca coisa ruim para dentro, uma hora ele vai dar problema, né? Começa a dar falha no sistema. Né? O outro fator é o emocional. Se eu vivo num ambiente onde eu sou oprimida, eu me sinto desvalorizada, é um ambiente difícil, tanto em casa quanto no trabalho, vai afetar a minha saúde de alguma forma. E o fator mecânico, né? Que é o que a gente trabalha muito na parte da osteopatia, que é realmente regular aquela articulação que está desalinhada, regular aquele órgão que está sem função. Então, são os 3 fatores. Se um deles não está bem, então se a alimentação, você já começa com a alimentação ruim com uma criança, imagina um adulto que vai ser, né? A chance de ter doenças, de ter dores é muito maior. Tem aqui uma pergunta, a Carla, um grande abraço, está perguntando aqui, ó, meu bebê não dorme bem, né? A osteopatia aí pode ajudar? Pode. Boa noite, Carla. Obrigada. Dá um chazinho de calmante. Carla, alguns fatores precisam ser avaliados para esse bebê não estar dormindo, tá? Ele está tirando soneca de dia? Ele tem uma boa rotina do sono? Como que está o ambiente? Ele dorme no seu quarto, né, no quartinho dele, dorme com os pais? Como que está a luz desse ambiente? Como que está o som, né? Porque às vezes a casa está com muito barulho, luz ligada, né? A criança não tem rotina de soneca, então ele vai estar exausto à noite. E a gente fala que ele entra num efeito vulcão. Quando a criança não tira a soneca, ela não descansa. E ela fica tão cansada, irritada, que aí ela não dorme à noite. Ela fica ao extremo. Então, tem que observar esses fatores. Se você falar para mim, olha, eu faço tudo isso, e mesmo assim ele não dorme bem à noite, de dia ele dorme bem. Então, pode ser que alguma perturbação no corpo dessa criança está atrapalhando ele dormir, tá? Ter um sono mais profundo. Mas a gente precisa avaliar todos esses fatores. Meu Deus do céu. Estamos conversando com a Franciele Furlan, né? Ela que é uma grande profissional, fisioterapeuta, também é especializada em osteopatia para criança, isso, infantil. E eu quero mandar um grande abraço, porque hoje está tendo missa, né? Aí o pessoal, Giba, logo hoje, que ela vai aí, vai ter missa, e nós vamos... Não tem problema não. Então eu quero mandar um abraço a você que está assistindo depois da missa. Obrigado pelo carinho aí da sua audiência, está registrado, né? O pessoal falou, tinha que levar ela, mas vai ter missa hoje, como é que nós vamos estar acompanhando? Eu queria estar acompanhando. Fica tranquilo que o programa fica aí nas redes, tá? Fica tranquilo aí. Esse negócio do filho dormir no meio do pai e da mãe, isso influencia aí o distúrbio da criança ou não? Influencia, tem os pós e os contras, né? Eu aconselho não dormir, né? Mas isso é particular de cada um. Alguns profissionais orientam o quê? Que a criança durma no quarto dos pais até os 6 meses, porém, dentro do ninho, né, ou do carrinho, ou até no berço, no quarto dos pais. Após 6 meses, é preciso que a criança vá para o seu quarto. E eu até estava lendo um artigo uma vez e falava assim, né? O primeiro lugar que a criança vai ter autonomia na sua vida é quando ele começa a dormir no seu próprio quarto. Então, isso foi algo muito forte quando eu tive meu primeiro filho. E eu vejo muito isso nos pacientes, né? Às vezes vem criança que tem dificuldade para dormir, e aí você vai perguntar, ele dorme no meio da cama dos pais, né? A criança fica o quê? Ela fica muito insegura. A tendência da criança é ela crescer cada vez mais insegura por essa superproteção. E a maior dificuldade não é nem da criança ir para o quarto dela, é dos pais, né? Os pais que falam assim, eu não consigo colocar ele no quartinho dele. Então, mas influencia sim. E fora outros fatores emocionais também que isso causa numa criança. E então, no seu quartinho. Quais são os problemas com maior frequência da criança e que pode ser resolvido? Talvez as pessoas que estão assistindo, as mães falam assim, nossa, ela está tocando num assunto aí que o meu filho tem. Você fala mais em bebês ou crianças? Em crianças. O que eu percebo mais em bebês, então, justamente, é o problema da cólica e do refluxo, que às vezes a mãe não sabe o que fazer, não sabe se está normal, até que ponto isso pode estar acontecendo, não pode, porque a gente ouve muito, até de profissionais da saúde, chorar é normal. O bebê chorar até 4 meses de cólica é normal. E, na verdade, não é normal, né? Lógico que a forma do bebê se expressar é através do choro, ele não tem outra forma de se expressar. Mas se está chorando toda hora, não dorme bem, é um bebê irritado, então é sinal que alguma coisa está incomodando. Mesma coisa o refluxo, às vezes volta um leitinho, é normal. Agora, toda vez que mama, volta leite. Né? Um bebê que toda hora está gorfando, está irritado, não está dormindo bem, então não está normal. Né? São fatores que a mãe precisa observar antes de procurar um profissional mesmo, né? Para saber o que está acontecendo com essa criança. E as crianças maiores, um pouquinho, o que eu observo? São alterações, né, mais comuns nos pés e alterações de desenvolvimento.
Por exemplo, um bebê que ele não foi bem estimulado, né? Não andou descalço, não ficou no chão, um bebê que ficou muito no carrinho, muito no colo. É um bebê que tem uma estimulação muito fraca, muito pobre. Aí quando ele começa a andar, né, a família tem uma ansiedade para essa criança andar logo, gera alterações nos pés. Com isso, alterações posturais. E aí chega pra gente criancinhas maiores com os pezinhos tortos, perninha torta, escoliose. Né? Essa semana mesmo apareceu 2 jovenzinhos lá, entre 10 e 14 anos, com uma escoliose severa. E a mãe falou assim, mas eu não vi isso. Quando eu perguntei lá atrás como foi a infância dessa criança. Ah, ele usou disquinho, ficou muito em carrinho, não andava descalço, porque eu não queria que ele se sujasse. Então, são fatores que os pais, principalmente mãe, né, conseguem trabalhar com a criança, estimulando e prevenindo lá na frente situações como essa. Você recomenda disquinho ou não? Não, de forma alguma. Você acha O que... disquinho no Brasil, acho que o Brasil ainda é o único dos países que vende o disquinho, né? Além das alterações que ele dá na articulação do quadril da criança... tem criança que anda assim com a perna aberta, Isso, assim. isso. Parece que está andando de a cavalo. Criança que anda na ponta dos pés, porque a criança ela começa a ficar em pé e vai com a pontinha do pé, né? Depois ela fica com o encurtamento da perna e aí ela começa a andar na pontinha do pé. E isso traz para a criança muitos prejuízos, né? Igual neste caso da escoliose. Era uma escoliose severa, que se não corrigir com a fisioterapia e com a osteopatia, vai ter que ser cirúrgico. Imagina, uma criança de 10 anos fazendo uma cirurgia de coluna, coisa que podia ser evitado lá na infância, né? Então, eu foco bastante, quando eu faço publicação sobre estimulação, para os pais estimularem mesmo essas crianças, deixar no chão, deixar na terra, na grama, descalço. Né? Tudo Para isso criar pra até imunidade, criar né? Imunidade, isso Ah, mesmo. louco. Ela não toca no meu filho. É interessante, porque tem pessoas que nasce o filho, aí vai lá, mas enche de cobertor, que o filho fica quentinho durante o dia. Aí fala assim, e à noite meu filho não dorme. Mas claro que você aqueceu ele de dia e à noite vai fazer o quê? Dormiu demais, né? Dormiu demais, vai ficar desse jeito, aí é complicado. E algo interessante, né, que você está colocando aí, sobre disquinho, né, que muitas pessoas que estão nos assistindo, não, que eu quero que meu filho aprenda a andar rápido. Isso, essa ansiedade, eu ouço muito isso. Né? A criança, depois dos 4 meses que ela já ganhou um bom controle de pescoço, ela precisa ficar o quê? No chão. Né? Coloca um tapetinho se você quiser, no carpê da sala, forma um edredom. O meu lá em casa era um edredom na sala. E as crianças ficavam deitadinhas lá, porque é o deitar no chão que ele vai querer buscar um brinquedo. Então ele começa a trabalhar a mão, trabalha a visão, ele vai começar a querer rolar. Do rolar, ele ganha o tronco para ele poder sentar. Do sentar, ele vai ter o interesse de engatinhar. Se a criança está no disquinho, no carrinho, no berço, ele não consegue fazer isso. Verdade. Então, são acessórios que a mãe pode até economizar, né? E vai estar contribuindo muito para esse bebê. É interessante esse negócio aí. Né? Até vai ganhando musculação, né? Isso, vai Não vai ficando gordinho, porque tem umas crianças que você pega tão fofinho, dá uma bola. Por quê? Só vai do disquinho para o berço, do berço para o colo, e assim vai indo, né? Então, eu acho que é interessante que voltamos a enfatizar isso. Gente, deixa seu filho, né, crescer, desenvolver o músculo dele, né, os ossos deles, naturalmente. Não queira, eu quero ver meu filho já andando, porque eu não estou cansado de carregar. Fases, né? Cada mês o bebê vai adquirir uma fase. Por exemplo, com 3 meses, ele, quando deita de bruço, ele consegue levantar o pescocinho. Isso é um grande avanço quando a criança faz 3 meses. Com 4, 5 meses, ele já começa a querer rolar para os lados. E cada etapa a criança precisa viver. Se ela não vive isso, ela não integra os reflexos naturais que a criança nasce e ela vai ter problemas lá na frente. Então, a gente precisa deixar ela ser livre e ela ir vivendo essas experiências e integrando esses reflexos para ela ir ganhando cada vez mais controle de tronco, de mão. Porque se isso não for trabalhado na infância, lá na idade escolar, a criança tem déficit de atenção, ela não consegue se concentrar, porque o músculo está fraco, é uma criança que não tem força, que não tem resistência, não foi estimulada. E aí vem a criança, ela não para sentada, meu filho tem déficit de atenção, por quê? Tudo isso podia ter sido evitado lá na infância. E aquelas mães que só querem deixar o filho dormindo, isso aí também atrapalha. Atrapalha, né? Principalmente à noite, né? Às vezes de dia, deixa ele dormir o dia todo. E aí à noite ele não dorme, porque o bebê principalmente, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Então chegou em casa de dia, deixa dormir, mas com a luz, com a cortina aberta, né? Com a casa aberta, bem arejada, com luz. À noite, tudo apagadinho. E de dia eu sempre falo, deu 3 horas, acorda o seu bebê, oferece o mamar. Porque se ele passar o dia todo dormindo, à noite ele vai trocar. E aí que acontece, né? Trocou o dia pela noite.
Eu tinha preparado algumas imagens para fazer Aham. ilustração aqui, mas eu estava vendo hoje uns vídeos, sabe? Eu não falei, esse pai é doido da cabeça. Ele pegou o filho, né, assim, forçando o bracinho dele para fazer a criança andar. Isso também é perigoso, né? É perigoso, sim. Sempre quando for estimular a criança para andar, sempre pegar na mãozinha, mas no nível do seu ombro, nunca esticando o bracinho dele para cima. Sempre pegar mais baixo, até porque a criança treina mais o equilíbrio, né? E você não força a articulação do ombro dele. Que bacana, interessante isso aí, né? Atenção, mamães, né? Mamãe de primeira viagem, você que já tem o seu segundo, terceiro filho, né? Que queria colocar o filho no disquinho para andar rápido, né? Deixa ele gatinhar e tudo mais. Esse negócio que fala que a criança tem um pé, como é que é? Um pé maior, outro menor, né? Fala dos braços também. Isso teve alguma consequência lá no nascimento? Quando a criança nasce ou o pé ou a mão, não. Não, é bem provável que foi na gestação mesmo, mas é algo assim que não tem como evitar, né? Às vezes o pé é um pouquinho maior que o outro. Agora, a perna... Isso, é a perna que eu quero te perguntar. É a perna, isso. A gente fala que a perna, ela pode ser uma perna curta verdadeira, então a criança já nasceu com essa perna curta verdadeira lá da gestação. Alguma coisa aconteceu que uma perna cresceu mais que a outra. Ou, por exemplo, o uso de disquinho, uma má estimulação do pé. Então, por encurtamento muscular, a criança fica com uma perna mais curta que a outra. Meu Deus do céu. Já teve mãe que você for orientar e falou, não é assim, desse jeito, não. Ficou bravo? Não, né? Não. Até elas falam assim, nossa, eu fiz isso mesmo. Concordo. Que bom, né? Que bom aí. Ai. Vamos lá, Kelly Gomes, um grande abraço. Tainara Nakagawa, ligada aqui junto com a gente. Né? Helenise, um grande abraço. Obrigado também aqui. A Alice ligada aqui junto com a gente. Sérgio Sanches, um grande abraço aqui. Sabrina Souza nos acompanhando. Ana Paula, né? A Carla também ligada aqui junto com a gente. Obrigado também, né, ao sogro e a sogra lá em Iretama acompanhando a gente. Oswaldo Souza, Ivan Lima, um grande abraço. Né? E o pessoal que vai acompanhar a gente depois que terminar a missa, né? Que tinha muitas pessoas, não tem como transferir, não tinha como, cara. Nós temos uma sequência aí, mas fica tranquilo que o programa fica no ar aí para todo o pessoal, para estar acompanhando. Então vamos lá, tem mais coisa aqui, né? Buscar esse tratamento aí, hoje, né? Pode ajudar no futuro? A mãe está lá assistindo a gente e fala assim, espera um pouquinho, eu vou procurar o profissional para que eu não venha correr esses riscos, né? De meu filho ficar chato ou ter malformação nos ossos. Traz grandes resultados? Traz. Igual nesse caso que eu citei da escoliose, né? Talvez se a mãe tivesse procurado um profissional assim, lá na infância, né? A gente conseguiria, através de uso de palmilha, ter corrigido essa postura e ter evitado esse avanço dessa escoliose. Então, com certeza, às vezes a criança não tem grandes sintomas, mas a mãe percebe que não é uma criança muito disposta, está sempre cansada, ou tem dificuldade na escola, ou é um bebê que é muito irritado, não dorme bem. Então, sim, a gente consegue trabalhar isso desde pequenininho e para evitar coisas lá na frente, né? Vamos pular nos adultos lá, já que você atende adulto. Quais são os problemas mais frequentes lá que você atende? Dor na coluna. Dor na coluna e tendinite, eu acho que é... Essa dor na coluna é a postura de sentar e deitar? Na maioria das vezes influencia, mas é mais a fraqueza da musculatura mesmo, né? A nossa coluna, principalmente a coluna lombar, né? Onde tem mais índice de dor. Por quê? O que vai estar ligado na coluna? Intestino, né? Os órgãos baixos. Então, muitas vezes a pessoa trata da coluna lombar há anos e não melhora, porque o problema não está lá. E sim no intestino, que é onde ele está fixado e a inervação sai da coluna lombar e até do sacro. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas eu trato há anos e não resolvo. Por quê? Porque o problema não está em si na lombar, né? Então, a gente consegue ver essa diferença, e principalmente na osteopatia, quando eu fui procurar, eu vi que meus pacientes da físio falaram, nossa, mas como que o paciente faz 1 ano físio para isso e não melhora? Porque o problema não está ali, né? Está mais distante. E aí consegue resolver? E aí consegue resolver. Nossa, que bacana, que bacana. E esses é um dos fatores. Em Tapejara, quando você vai atender o paciente, então é nessa região que é a mais frequência? Mais frequente. E que tem isso aí? Coluna, isso. E tendinite, né? As inflamações. Também são muito frequentes, e os dois, além dessas disfunções, está ligado muito à fraqueza muscular, né? Então, falta de atividade física, falta de exercício mesmo para fortalecer a musculatura. Tomar Coca-Cola prejudica? Com certeza. É? Sim. Eu conheço uma pessoa que ela
O café da manhã ela é Coca-Cola, o almoço tem Coca, o café da tarde. Cara, e ela fez exame e não tem nada. A alimentação em si é igual eu te falei lá no começo, né? Se a gente coloca coisa ruim para dentro, isso vai refletir de alguma forma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem inflamação no corpo todo, você vai ver ela se alimenta mal. Ela não vai estar ajudando o corpo dela. Então, sim. hoje, pode ser que ela não tenha problema nenhum, tomara que não tenha, né? Mas quando tem algum sintoma, a gente tem que corrigir essa alimentação e é para ajudar esse corpo a trabalhar por si só e ela não ter mais sintoma, né? O duro é a pessoa que tem dor, tem inflamação e ainda se alimenta ruim. Aí prejudica mais ainda. A dor pega mais o magro ou o gordo? Não tem? Não tem. Não. Vem arrastando. Ela não escolhe, não. Ela não escolhe gordo e nem magro. Ai, ai, ai. Essa prática que você faz nos filhos dos seus clientes, isso é pertinente aí com os seus filhos? Você Bastante. fala, não, pera um pouquinho, eu vou reservar hoje a clínica para os meus filhos hoje. Eu atendo mais em casa, mas eu atendo, né? Às vezes eu falo assim, nossa, eu sou mãe, não sou terapeuta, mas às vezes eu vejo um probleminha e falo, eu tenho que corrigir isso aqui. Então a gente começa a colocar em prática assim. O que eu vejo aí, assim, né, eu entendi, eu pensava, falava assim, rapaz, essa profissão, mas é igual uma massagem, mas não tem nada a ver que ela trata o local, né, o porquê que eu estou tendo essa dor lombar e tal, assim por diante. E eu falava assim, mas, e eu vi, né, algumas pessoas explicando, falei, mas parece uma fisioterapia, eu falei, não, parece um psicólogo, não é? Vocês não passam a ser um pouquinho psicólogo? É que a gente precisa trabalhar todo esse meio, né? Às vezes a pessoa faz atividade física, se alimenta bem e tem dor. Então está faltando o quê? O fator mecânico e emocional que a gente tem que abordar com essa pessoa. E muitas vezes o problema em si está mais no emocional. Então se a gente não tratar isso com a pessoa, ela não vai melhorar. Ela precisa entender o contexto que ela vive, o que de fato está acontecendo naquele momento para ela estar sentindo isso. Porque o emocional, ele influencia em qualquer dor. Então, se eu tenho uma dor no ombro e eu estou com o meu emocional abalado, a dor ela tende a aumentar. Ou ela não sara, né? Demora muito mais, se torna uma dor crônica. Então, a gente tem que abordar esses campos, não só o tratamento. Senão, o tratamento não melhora, o paciente fica frustrado, acha que a gente que não resolveu o problema, ele fica mais triste porque não resolveu o problema dele. Então, é um conjunto, né? A gente esclarece para o paciente e ele faz a escolha dele, né? Por isso que eu falo assim, tem um pouquinho de tudo, né? Eu gosto do tratamento natural. Quando eu falo assim, que tem que tomar remédio nisso, eu sou meio incrédulo para remédio. Eu sou meio, né? Se tiver que tomar, a gente vai tomar, mas sou meio incrédulo. Porque eu acredito na medicina, né, natural, sabe? Igual você falou, antigamente, a gente pega lá um pouquinho, lá o pessoal lá do Japão, da China, alguma coisa, só tratamento natural, né? Só coisa assim, saudável. Vai fazer, tá com uma dor não sei o quê, vai lá, pega uma raiz e faz isso, e faz aquilo. Hoje não, apesar que eu falo que a gente é gordo porque come demais, né? Não faz... Porque tudo esse produto que a gente está ingerindo é tudo produto químico, né? Tem muita química, não tem nada natural, por isso que uns engordam demais, outros, né, passam mal, por causa dessas coisas aí. Então eu quero parabenizar de verdade aí por essa visão sua aí de estar tratando com o pessoal de uma forma natural, né? Não precisa tomar remédio não, porque eu estou com dor no corpo, vai lá e toma um Doril que a dor sumiu. E o problema, eu falo assim, a gente tem que ter escolhas, né? A escolha é de cada um. E o problema, às vezes, o paciente ele não faz atividade física, se alimenta mal, tem uma dor e quer que o remédio faça um grande milagre. Então, é muito difícil, né? A pessoa realmente quer tomar o medicamento, não há problema, né? Não sou eu que vou falar alguma coisa. Mas o paciente, ele precisa entender o que está acontecendo realmente, né? E tem que levar a sério. Muitas vezes eu faço a sessão e eu indico um exercício. Se ele não fizer, né, é a parte dele, então é a escolha dele. Então, a gente tem que trabalhar terapeuta e paciente em conjunto, né? E assim, eu acho que vai para várias áreas, né? Esse contexto, porque se o paciente não leva a sério, não vai ter mais resultados. Quando assim, vamos colocar lá adultos e crianças, vamos colocar a mãe leva lá, mas vamos colocar mais para os adultos. Geralmente, só nessa conversa que você tem com o paciente, ele já sai de lá curado. Porque né, tem pessoas que têm problema. Eu vou falar um negócio assim, tem pessoas que não saem do hospital. Aí você faz todo tipo de exame, você não tem nada, senhorinha. A senhora está bem,
Não, mas eu estou sentindo dor, meu filho, sabe? Eu, com esse diálogo que você tem com o paciente, o cara fala assim, rapaz, eu não tenho nada não. O doutor está certo, deixa eu ir para casa. Muitos falam isso, né? E por isso que eu falo que é legal a opção de escolha, né? Você escolher o que você quer tomar, o que você quer fazer para a sua vida, o que você quer fazer com o seu sintoma. E muitos realmente têm essa visão e falam, não, eu vou mudar. Ela falou que eu preciso fazer exercício, então agora eu vou mudar minha alimentação, vou fazer atividade física. Mas muito se torna o quê? Vítima, né? Eu prefiro me vitimizar, né? Entra o vitimismo aí. Então eu prefiro ser assim mesmo, eu vou ficar assim mesmo, porque eu já vivi a vida inteira assim. Eu nasci assim. Eu já vivi a vida inteira assim, vou continuar assim. Né? Então tem muito essa questão também. Ai, deixa eu mandar um abraço. Bruna, Cristina, um grande abraço. Né? Marilei, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Adriano Mota também, o vereador, acompanhando a gente. Sônia, obrigado pelo carinho. Sérgio Sanches, um grande abraço. Obrigado pelo pessoal que está acompanhando a gente. Pode mandar pergunta aí. Você que tem filho, está vendo que teu filho está meio diferente, faça a pergunta aí, que ela vai estar respondendo vocês aí. Como que eu sei que essa dor, né? Vamos colocar lá que eu estou sentindo uma dor de cabeça. Vamos para o adulto agora, uma dor de cabeça. Eu estou sentindo uma dor de cabeça. Como que eu sei que ela não deriva da cabeça? Fala, não é, esse problema seu não é na cabeça, né? Como que você faz esse diagnóstico? Por exemplo, eu só sinto dor de cabeça depois que eu almoço. Então a gente sabe que o estômago está relacionado aí. Porque o nervo que vai inervar o estômago, ele sai do crânio, que é o nervo vago. Então se o paciente tem um problema no estômago, às vezes uma alimentação, eu sinto dor de cabeça quando eu como fritura, é algo específico, né? Então a gente sabe que precisa trabalhar esse estômago, precisa trabalhar a alimentação desse paciente. E aí eu sei que não é no crânio, né? Ou eu tenho dor de cabeça quando tomo leite, né? Meu dor da diarreia e eu tenho dor de cabeça. Então, a gente vai associando isso. Quando a pessoa passa fome sem dor de cabeça? Como assim? Se eu tiver com fome, não dá uma dor de cabeça. Ah, sim. É só comer que passa? Até comer que passa. Mas é bem isso. É muito comum os pacientes terem dor e não está realmente no local, né? E essa inervação é fundamental. E através da manipulação, da avaliação manual, que a gente vai identificar se o problema é no estômago, se está no crânio. Mas no seu caso, se comer, é bem provável que vai resolver. Né, com certeza. Não deixa gordo passar fome, gente, que é complicado a situação. Vamos lá. O pessoal está ligado aqui junto com a gente. Um grande abraço. A Mato Grosso do Sul, Sete Quedas, acompanhando a gente. Né, o pessoal lá de Roncador, obrigado. Mais uma vez, ao pessoal que terminou a missa, está nos assistindo. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês aí. Deixar gordo passar fome é complicado esse negócio aí. Como é que chama a Franciele? É doutora, né? Porque as pessoas falam assim, o psicólogo você não pode chamar de doutor, né? E como é que chamam você? Doutora? Usa o emblema de doutora. Usa? Não me importa. Não, mas é porque o psicólogo, esse dia atrás estava conversando com um psicólogo, né? E daí ele falou assim, sabia que a gente não pode ser chamado de doutor, né? Entendi. Não, o emblema desde a fisioterapia já é o emblema de doutor. Doutor, né? Isso, então pode ser. Como é que o seu marido aceitou, né? Como é que ele lidou com essa profissão sua? Pegou e falou assim, já visto que ele gosta de padaria, né? Trabalha da panificadora. Ué, mulher, eu vou fazer pão, coisas gostosas para comer, e você vai lá, né? Cuidar de dores do pessoal. Como é que foi essa aceitação aí? Eu comecei a fazer osteopatia, foi no próximo ano a gente casou, então eu comecei antes da gente casar, né? Para não ter problema. Para não ter problema, para ele não falar, olha, você não vai. Então, depois que eu entrei, é um curso que, assim, você não para de estudar nunca. Então, todo final de semana é curso e é sempre para fora, né? E ele me apoia, graças a Deus, ele é um marido muito parceiro nessa questão. Quando eu falo, olha, tem um curso imprudente, ele só coloca a mão na cabeça... E fala, e vai eu com os meus filhos e ele me apoia. Em tudo que eu vou fazer, ele me apoia. Mas, para a parte da... Gente, porque o programa Identidade, a gente está tratando assunto sério, mas também para esmiuçar um pouquinho a vida da doutora, né? Porque o esposo dela tem uma panificadora, digo de passagem, muito bonito, ficou chique, revitalizou. Eu sempre, quando posso, tomo um café lá junto com a minha digníssima. E você não fala assim, espera um pouquinho, eu vou lá aprender a fazer bolo, fazer pão, ou você não gosta disso aí? Não, eu até gosto, mas eu não me envolvo lá. Às vezes eu acho uma dica ou outra de receita, eu mando
para os meninos lá fazerem, mas é só, eu deixo ele no trabalho dele, eu no meu trabalho. E a gente sempre conversa um sobre o trabalho do outro, mas eu procuro não misturar isso. Qual que é o sonho da doutora? Ai, poder ajudar mais pessoas ainda. Eu falo que é muito gratificante essa profissão que eu escolhi. Né? Eu falo que os meus filhos me ajudaram muito a seguir esse sonho. Eles me inspiram muito. E eu vejo que é gratificante você olhar para uma mãe e saber que você conseguiu ajudar ela a ter uma noite tranquila, porque o filho está mais calmo. Né? Você vê um paciente que sofria de dores há anos e te dá um abraço e falar que é o primeiro dia que ele ficou sem dor. Então, isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz em poder ajudar o outro. Quais são as faixas etárias que mais frequenta lá teu consultório? Bebês e adultos, de 25 para cima. Porque sempre tem lá os 7, 8 anos e tal. Essa faixa etária entre os 3 e 12 anos, a gente tem um pouco, mas é a quantidade menor. Mas Você já pegou uma criança e falou assim, meu Deus do céu, como que eu vou ter que amarrar aqui? Já. E conseguiu controlar? A gente tenta, e aí às vezes quando não dá para fazer naquela sessão, eu peço para marcar outra vez. De preferência o horário que é o horário dele dormir, alguma coisa assim, para estar mais calmo. Mas a gente sempre consegue. Por que tem criança que é ligada no 220, doutora? Isso é de cada criança, né? Às vezes o pai e a mãe também são ligados no 220, às vezes essa criança tem uma rotina muito diferente, por isso que acelera ela. Mas o meio ambiente, mais uma vez, influencia muito nisso, nessa questão do 220 aí. Né? Porque não pode, pai. E a personalidade também, né? Cada criança, ela quer o seu destaque diferente, né? Eu falo que eu tenho 3 filhos e cada um é diferente do outro. Eles são de personalidades bem diferentes, jeitos bem diferentes, então... Puxaram a mãe, puxaram o pai? Mais ou menos, um pouquinho de cada. Ai, ai, ai. Sônia Ramos, um grande abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência, né? Nós estamos aqui conversando com, agora vamos falar, né, a doutora Franciele Furlan, né, fisioterapeuta, especializada aí em osteopatia. E é interessante isso, né, gente? Porque a gente fala assim, a criança está ligada no 220, as dores que a gente sente, né? Eu estou com a dor na perna, mas por que a dor na perna? Né? Essa profissão, ela não tem esse negócio de, vou tratar aqui a perna e fazer uma massagem, não. O negócio é o seguinte, está com dor na perna, porque é isso, né? É interessante essa coisa. Eu vou falar um negócio assim, eu estava assistindo algumas coisas e eu falava assim, gente, mas isso aqui é uma massagem? Gente, isso aqui esse pessoal que tem essa profissão aqui, né, é um fisioterapeuta, não, é o psicólogo, né, porque eles sentam com o paciente e falam, isso. Quando a pessoa inicia um tratamento, vamos colocar lá que eu tenho uma dor no meu músculo, e eu inicio o tratamento, tem um período para que isso cura ou na primeira sessão já sai lá curado? Depende do tempo que o paciente está com essa dor. Então, por exemplo, eu travei a coluna hoje, aí eu vou lá na clínica amanhã travar da coluna. Então, o tratamento tende a ser muito mais evolutivo, né? Às vezes faz 1, 2 sessões e o paciente já está ótimo. Mas eu tenho dor no ombro há 10 anos. Então, o tempo também vai ser... Porque o tempo de recuperação do seu corpo também vai exigir um tempo a mais, né? Eu sempre faço uma sessão e peço um intervalo de 30, 40 dias. Nesse intervalo, eu passo algumas orientações e a gente vai acompanhando, né? Mas... Se eu machuquei hoje, a chance de eu fazer uma sessão só é muito mais do que se eu tenho a dor há 10, 15 anos. Aquele pessoal, não sei se é aquele pessoal que pega com toda a força mesmo, vai lá na coluna e dá até um estralo. Isso não é perigoso? Isso. Não, algumas técnicas, por exemplo, na osteopatia a gente faz esse que é o thrust que a gente fala, né? Mas ele é o último estágio da sessão, por exemplo. Então a gente tem que liberar os nervos, liberar o músculo, a articulação. Depois que estiver tudo livre, se for preciso, aí sim o thrust, que é o estralinho. Né? Agora, você chegar e estralar, aí a chance de ter alguma lesão é grande. Esse fato da gente ter, vamos colocar, falar assim, você está com o músculo aí, você está tenso. Né? O músculo ele fica firme por causa da tensão mesmo? Isso, essa tensão está com ansiedade, alguma coisa? Isso, o emocional sim vai influenciar. Mas muitas vezes a pessoa tem algum bloqueio, por exemplo, eu recebo muito paciente com dor na cervical, né? Eu tô com uma dor aqui no pescoço, no ombro. Você aperta o músculo, é bem rígido, né? Então pode ser problemas do crânio, da cervical, né? O nervo não está fazendo o seu fluxo corretamente e o músculo acaba sofrendo.
E aí a gente precisa trabalhar tudo isso, mas é muito comum. É o músculo que fica rígido mesmo, né? Essa tensão. Rapaz, um dia eu fui fazer uma massagem e eu falei assim, gente, eu tô muito tenso. A mulher pegou um pedaço de não sei o que lá, tá parecendo um negócio de macarrão, rapaz. E bateu, e não sei o que. Eu falei, eu vim fazer massagem ou eu vim Saiu mais apanhar? tenso. Né, mas ela falou assim, não, porque teus músculos tá parecendo uma pedra. Por que acontece isso? O músculo fica sem circulação, né? Se o músculo está rígido, então a tendência é o quê? Eu ficar mais quietinha para não mexer, para não sentir dor. Com isso, chega menos sangue, o músculo fica mais rígido, a inervação fica prejudicada, e entra num ciclo, entendeu? Então a gente precisa quebrar esse ciclo, liberar esse nervo, liberar esse pescoço, e aí relaxar a musculatura. Doutora, por que acontece torcicolo? Não sei se isso essa pergunta é válida nesse programa, né? Trava assim o pescoço. Por que acontece isso? É um espasmo do músculo, né? A gente tem um músculo que chama esternocleidomastóide aqui no pescoço. Às vezes você faz um movimento rápido e aí você dá um espasmo no músculo, aí você não consegue voltar ao pescoço, né? É um espasmo. Então é bem dolorido. Tem uns dias aí de recuperação para o paciente voltar, né? Para a pessoa voltar com o pescoço normal. Mas é um músculo, é bem... E isso também é relacionado à cãibra? Não, a cãibra é uma resposta do músculo perante algum esforço, por exemplo. A gente produz o ácido lático quando a gente faz algum exercício. E esse ácido lático, se ele não for eliminado pelo potássio, muita gente fala assim, tem que comer banana. Mas não é por causa do potássio. Eu comi um cacho de banana e não resolveu. Porque tem que ter o potássio, a água e o exercício. Se a pessoa tem um músculo fraco, não toma água e não tem potássio, o ácido fica acumulado no músculo e aí dá cãibra. Então, às vezes, eu já atendi pessoas que tinham cãibra, eu não podia movimentar, que dava uma cãibra. Então, com certeza, estava faltando vitamina, estava com o músculo fraco. Então, eu tomo muita água. Aí eu falei, rapaz, como que tá dando cãibra em mim? Será que eu tô... Aí comecei a fazer umas caminhadas, aí deu cãibra de novo. Aí comi um cacho de banana, não resolveu. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Você fez os 3, só que você tem que ser persistente, né? Eu falo que antes de 3 meses, qualquer mudança que a gente faz, é difícil a gente ver um resultado. Então, eu comecei a caminhar, mas aí foi uma semana, comi uma banana foi um dia, tomei água mais uma semana. Então, você não foi, talvez, né? Estou falando. Então, tem que ser persistente, é o conjunto. Não é só a banana, não é só a água e também não é só o exercício. Então, o tal da banana não é mito? Não, não é mito. Isso pode ser outros alimentos com potássio, mas a banana é o mais conhecido. Vamos lá, mandando um grande abraço ao vice-prefeito Rogério Francischini. Obrigado pelo carinho da audiência lá em Itapejara, nos acompanhando. Obrigado, tá bom, Rogério Francischini. Ana Cláudia também nos acompanhando. Estão aqui, rapaz do céu. Eu tenho que comer banana, tomar bastante água e fazer exercício para não ter cãibra, que é bicho feio, porque, meu Deus do céu, é muito ruim. Doutora, para mim ter um corpo relaxado, né? É bom eu fazer esse tratamento? As pessoas estão me assistindo, falam assim, eu tenho muita dor no braço, ou eu estou muito tenso, eu quero acabar com isso aí. Tem que partir para esse lado para fazer esse tratamento? É um caminho, né? É um caminho e sempre após a sessão a gente identifica o que está pesando mais na pessoa. É a fraqueza da musculatura, né? Então a falta de exercício, ou é o sono, que essa pessoa não está dormindo bem, a gente vai averiguar qual que está pesando mais sobre esse sintoma e eu faço a indicação. Então, na maioria das vezes, o paciente vem para mim com uma dor, a gente trabalha na osteopatia, tira esse paciente da crise e logo em seguida eu passo ou encaminho para algum exercício, para ele fortalecer essa musculatura e ele não ficar tendo dor, né? Porque o problema é você ter dor recidivante. Né? Eu tenho dor todo mês, né? Eu tenho trava a coluna sempre. Então, isso são sinais que o seu corpo está precisando fortalecer, está precisando de um exercício. Interessante. Atenção, você mãe, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as crianças. Agora em pouquinho nós falamos sobre o disquinho, tá? Que, eu quero que meu filho anda logo e não é assim. Tá? Eu vou até enfatizar nisso aí, eu quero que a doutora repita isso, né? Tem pessoas chegando agora, nos acompanhando. Você que gosta de colocar o teu filho para dormir no meio quando dormir aqui, meu filhinho, isso não é bom, não é saudável. E outra coisa, dar o disquinho, colocar a criança no disquinho para andar mais rápido, que daí ela fica com a perna assim, tá parecendo que está andando de a cavalo. Tem pessoas que crescem, as pernas devem ficar abertas, não é assim? Fica assim andando, parecendo... Falei, mas que a pessoa está com um tambor no meio das pernas? E isso tudo é consequência lá na infância, no né? Desenvolvimento, sim, isso influencia. Né? Novamente, a gente falando do disquinho, né? Então, a criança, ela nasce com reflexos
primitivos. Por exemplo, se você pega na mãozinha do bebê, ele vai fechar. Isso. Se você encosta no seio da mãe, ele vai fazer a busca para procurar o peito. Ninguém ensinou isso para ele. Então, isso é um reflexo de sobrevivência. Para ele não... É ele natural, né? Natural do bebê. E com o passar dos meses, a cada mês o bebê vai integrando um reflexo e ganhando um novo ganho motor. Se ele usa, por exemplo, um chiqueirinho, fica só na cadeirinha de balanço ou fica só no carrinho, o bebê ele não consegue ter os movimentos livres, né? Por exemplo, no carrinho. Quando ele vai virar a mãozinha para rolar, bate no carrinho, não consegue. Então ele fica estátua, né, paradinho. Então o bebê ele não integra esses reflexos. E lá na frente vem os prejuízos de alterações dos pés, alterações na coluna, né? Crianças com déficit de atenção, até problemas oculares e oclusal também, justamente por essa infância que foi pobre em estímulos. Então isso é muito importante. Vale a pena deixar o filho brincar na terra? Vale a pena, muito vale a pena. Né? A criança completou lá 4 meses, né, 5 meses, já começa a colocar sentadinho, né, com supervisão dos pais, para ele ganhando força de tronco. Deixa a criança sempre descalço, evita usar luva, porque a criança ela tem a fase oral, ela leva a mãozinha na boca, que é onde ela vai se descobrindo, se conhecendo. Se usa luva, já impede isso. Né? A criança que está sempre de tênis, sempre de meia, ele não estimula os sensores plantares, então não forma o arco plantar, tem alterações. Então deixa a criança ser livre, né? A criança ela precisa dessa liberdade para ela se desenvolver. Né? Meu Deus do céu. Então você que é mãe, a Ana, a esposa do vice-prefeito, tá daqui um dia nasce o neném. Ana, deixa a criança correr para lá e para cá nesse quintal. Aí, né? Uma das grandes questões é isso. Eu acho que é fundamental essa dica que você está passando para a gente, porque muitas mães, né, muitos pais aí que estão nos assistindo, tem isso aí de querer ser super protetor e isso acaba estragando a criança. Isso. Eu peguei uma criança uma vez, foi bem interessante esse caso. Ela veio para mim com 9 meses e quem cuidava dessa criança era a avó. E a avó tinha dó de deixar no chão, deixava no carrinho. Então, até os 9 meses, essa criança ficou no carrinho. Você colocava ela em pezinha, a perna dela caía. Ela não tinha força nenhuma na perna. Ela não rolava, ela não sentava. E com 9 meses já é para ela estar engatinhando de 4 apoios, querendo ficar em pé nas coisas já. Então, ela não fazia nada disso, né? Ela tinha uma alteração do desenvolvimento motor dela muito grave. Né? Lógico que foi por superproteção. A mãe jamais faria isso, ou a avó, né? No caso, no intuito de prejudicar essa criança, né? Mas quanto mais a gente tenta proteger, mais a gente impede o desenvolvimento. E isso traz prejuízo lá na frente. Né? É muito interessante isso aí. Então, deixar as crianças nascer e crescer naturalmente, tá, gente? E uma dica aí para as crianças que, as mães, né? Eu tenho falado aqui, mas vamos forçar nessa dica aí. Que a criança dorme o dia inteiro, à noite, fica acordada. O que a mãe tem que fazer para trocar, inverter? Então, o bebezinho, ele já veio para casa durante o dia, a cada 3 horas, né, dependendo de cada criança, mas no geral é a cada 2 horas e meia, 3 horas, a mãe pode acordar. Para acordar é como? Só você trocar. Você pega a criança para trocar, ela já acorda naturalmente. Ela acorda, ela já vai querer um mamar. Então, você já dá um mamar. Você que tinha que jogar no chuveiro, na água fria. É natural, você já vai trocando, ela já vai acordando. Então, a criança ela vai criando essa rotina, né? E até os 3 meses, normalmente, a criança ela mama e dorme. Dificilmente ela vai ficar um período todo acordada. Então, cada 2 horas e meia, 3 horas, a mãe acorda. À noite não precisa acordar. Né? À noite você deixa tudo escurinho e deixa a criança dormir e acordar por conta própria. Agora, já vi mães que às vezes acordam a criança de madrugada, então não é indicado. Né? Às vezes, alguns casos específicos, o pediatra até pede, né? Mas é difícil. No geral, a criança à noite a gente não acorda. E durante o dia sempre dormir no claro, né? A cortina do quarto aberta, ventilação. E acordar ela mesma, deixar ela passar a tarde toda dormindo, senão à noite ela não vai ter sono, não vai saber que é à noite, porque a criança não tem esse ciclo. Na barriguinha da mãe era tudo escuro, né? Então ela não sabe o que é dia e o que é noite. Então é a gente que tem que ensinar isso para ela. Então, ó, você que está passando noites acordadas, ou quer namorar, meu filho fica chorando, calma, gente, tem solução. Então você desde pequeno, entendeu? Porque aí o que acontece? Você ensina teu filho a ficar dormindo o tempo todo, vai virar marmanjão, só fica dormindo. Né? Por isso não é ver esses adolescentes. Já começou na infância. Né? Já começou lá na infância, lá dormindo. Porque, meu Deus do céu, tem pessoas aqui que, como é que é?
Para para ver quem que dorme mais. Gente, olha como que passa o tempo. Eu quero agradecer o pessoal que está ligado aqui junto com a gente, né? Regiane, um grande abraço, né? Obrigado pelo carinho mais uma vez aí para todo o pessoal que está acompanhando a gente, você que vai começar a acompanhar depois que terminar, porque estava na missa, né? E parabéns, é isso mesmo, tem que ir para a missa, tem que ir para o culto, buscar Deus, é muito importante isso aí. E hoje o nosso bate-papo aqui é com a Franciele Furlan. Fran, lá no consultório, você atende de que hora e quais são os dias que você atende lá? Eu atendo de segunda a sexta, das 8 até as 5. De segunda a sexta, das 8. E as pessoas têm que ir lá ou pode ligar? Qual é o telefone para ligar lá? Eles podem ligar, né? 3677-3319. Tem a página também, nossa, do Instagram e do Facebook. A clínica também tem a sua página, então pode agendar pela página da clínica. Ou mandar mensagem que a gente entra em contato. Vamos lá, no programa Identidade, nós vamos perguntar aqui para a Fran Furlan, né, que além esses assuntos sérios, mas nós também tem pergunta, né, que o povo quer saber. O que a doutora mais gosta de comer? Peixe. Peixe? Peixe. É a tua comida predileta? Eu tenho várias, né? Mas Não, mas uma assim que fala assim, isso aqui é algo que eu aprendi com um professor, que ele falou assim que a gente tem que descobrir a pérola do homem e a pérola da mulher, né? E da minha mulher é chocolate. Nido do céu, é só trazer chocolate que está tudo resolvido. O meu é frango com polenta, né? Então o seu é peixe. Ou tem uma coisa que você gosta mais do que? Não, eu divido muito entre peixe e carneiro, são as duas comidas assim que eu troco. O que te deixa irritada? Me deixa mais... Eu sou bem tranquila. Eu acho que quando as coisas saem um pouquinho assim do meu controle, mas é difícil. Não tem, é difícil. É difícil, Eu estou vendo que você é muito zen, né? Você é muito zen. Tua esposa é zen? É zen também? Vixe, então deu certinho. Eu tenho certeza. Então as crianças já veem ligado um pouquinho a mais, né? Quando vê que o casal é muito zen, os filhos vêm meio elétrico. Gente, nós conversamos aqui, né, com a Fran Furlan, ela é fisioterapeuta, especializada aí, né, na parte de osteopatia, que é infantil. Eu falo um negócio seguinte, eu puxei aqui na nossa região, é difícil encontrar uma doutora nessa área, principalmente que cuide de criança. Ela não cuida só de criança, ela também adulto, então você que está sentindo uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor no braço, né, uma dor na perna, eu estou sentindo uma queimação, tal. Gente, não vai tomar remédio. Antes, procure a doutora. Vamos repetir o telefone? 3677-3319. Não tem remédio, tá bom? Né? Como diz assim, não tem contraindicação. Eu falo que se remédio fosse tão bom, falava assim, ao persistir os sintomas, procura o médico, né? Então não é bom então, o negócio. Mas beleza, não tira os médicos de quem faça isso. Então se você está nos assistindo, Giba, eu estou tendo problema com meu filho, que ele não está conseguindo dormir, ou ele está muito ligado no 220, ele chora muito, sente muito dor, pode procurar a doutora, é ali na cidade de Itapejara. Mais uma vez, está no Instagram está como? Franciele Furlan. E no Facebook? Franciele Furlan Vazesteiro. Então, pode procurar aí nas redes sociais. E o telefone também está lá. Repete de novo. 3677-3319. O celular? 99950-0484. Fran, eu quero agradecer, tá, pelo atender o nosso convite para esse bate-papo. E eu acho bem legal, vou preparar para isso, para a gente filmar, né? Então, conforme a gente vai falando aqui, numa próxima oportunidade, a gente vai estar mostrando, olha, o que é a dor lombar, aonde que eu estou tratando. Então, eu estou pegando aqui no estômago para tratar a gente mostrar isso ilustrando. É legal. É legal porque as pessoas muitas vezes não têm essa segunda opção, né? Então ela fala, o que eu faço? Eu já tomo remédio e eu não sei mais o que eu faço para sanar a minha dor. Então eu falo que a osteopatia ela nos dá possibilidades, né? Que caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha qualidade de vida. Eu acho bem interessante, acho que vai ajudar bastante as pessoas. Com certeza, porque quando passa a ilustrar, a pessoa fala, é assim, é desse jeito.
mas eu vou deixar aí o microfone para suas considerações finais. Eu agradeço imensamente pelo seu convite. Falar de osteopatia, falar do que eu trabalho é algo muito gratificante para mim, porque isso mudou a minha vida profissional e pessoal. E eu falo que o conhecimento ele nos dá realmente essa possibilidade. Como eu tive essa oportunidade, eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Então eu falo diariamente no meu Instagram dicas, igual a gente está falando aqui, né? Tiro dúvidas de diversas mães que, assim como eu, também tem muitas dúvidas e inseguranças com os filhos. E eu fui em busca, consegui aprender muita coisa bacana e eu sei que ajuda também outras pessoas. Então, muito obrigada a você que está nos assistindo. Obrigada, Giba, mais uma vez pelo convite. E é isso. O portal está de portas abertas. Obrigada. Vamos marcar aí mais para frente. E aí com essa parte de ilustração. Nós vamos lá, marca uma sessão lá com o pessoal. Ó, Giba, eu vou fazer 3 ilustrações aí. A gente vai lá, filma, para que as pessoas, quando nós estiver aqui fazendo bate-papo, gente, essa é a doença, esse é o tratamento e não precisa tomar remédio. Nosso corpo auto se cura, basta fazer o tratamento certo, né? Bacana. Gente, um grande abraço. Eu vou ver se o teu esposo que está te acompanhando, o nome dele, esqueci. Glaucio. Ô Glaucio, um grande abraço. Eu vou trazer o Glaucio aqui. Eu vou lá na padaria filmar, vamos ver se ele sabe fazer pão ou se ele é empresário, né? Vamos ver se ele sabe colocar a mão na massa. Mas um grande abraço para ti, né? E obrigado mais uma vez, Fran, e também as crianças, a família, pai, mãe, tio, vó, os cachorros, né? E tudo mais que estão nos assistindo. Muito obrigado a você que nos assistiu um pocão, valeu de montão. Como foi bom saber que você estava do outro lado acompanhando o programa Identidade. Um grande abraço, lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos estar trazendo o ex-gerente do Detran, né, o Miltinho. A vida dele foi trabalhar no Detran e aí a gente vai saber se já entrou em vigor a nova lei que passa de 5 anos para 10 anos a carteira, né, de habilitação a CNH. Então você não pode perder um bate-papo sensacional. E na próxima, na sala VIP, nós vamos estar falando sobre a volta às aulas. Isso mesmo, você não pode perder como que vai ser a volta às aulas, porque o Estado já declarou isso aí, né, o governo do Estado, mas os municípios recuaram, porque alguns estão esperando as vacinas. Beleza? Então fique tranquilo, porque na sala VIP tem assunto especial e no programa Identidade tem assunto especial também para você. E amanhã eu volto com o plantão Giba Notícias, as principais informações da nossa região, do Paraná e do mundo. Mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Boa noite.